Olá! Dando sequência então à série interpretando o Apocalipse de João com o auxílio dos pais da igreja, os comentários dos cristãos antigos, vamos analisar o versículo 7 do capítulo 1, que diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Vamos ler aí o primeiro comentário sobre este trecho, que é de Fulgêncio de Ruspe, viveu aí entre os séculos 5 e 6, foi bispo e discípulo aí do Santo Agostinho. Ele diz sobre o versículo 7: Segure com toda a firmeza e nunca duvide que o Verbo feito carne sempre tem a mesma carne verdadeiramente humana com a qual Deus, o Verbo, nasceu da Virgem, com a qual foi crucificado e morreu, com a qual ele ressuscitou e ascendeu ao céu e se senta à direita de Deus, com a qual ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Por essa razão, os apóstolos ouviram dos anjos: Ele voltará da mesma forma como o viste ir para o céu. E o bendito João diz: Eis que ele virá entre as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra o verão. Então, interessante aí a visão de Fulgêncio. Ele vai destacar que Cristo voltará em carne, né? Ele voltará como homem, assim como quando ele ascendeu aos céus, e vai apresentar esses dois versículos, né? Um deles é justamente o versículo 1:7 de Apocalipse, e o outro é de Atos, né? De Atos dos Apóstolos. Então é uma visão interessante, e ele parece inclusive defender, né, que Cristo está nos céus em carne, né, em carne, como ele diz, né, verdadeiramente humano, né, carne verdadeiramente humana, com a qual ele ressuscitou e ascendeu ao céu e se senta à direita de Deus. Então a gente tem aqui a impressão, né, de que o Fulgêncio entende que Cristo está em carne no céu e ao lado de Deus. Uma visão interessante. O próximo é o comentário de Ecumênio, que vai dizer: Eu acho que a escritura divina figurativamente chama os santos anjos de nuvens por causa de sua leveza e sublimidade e movimento no ar, como se estivesse dizendo: O Senhor virá, sendo carregado e atendido por seus santos anjos. E o profeta fala dele desta forma: E ele morreu num querubim e voou, e ele voou nas asas do vento. E ele escreve: Todo olho o verá, todo aquele que o transpassou. Em sua segunda e gloriosa vinda, ele não virá como se estivesse escondido em um canto, nem virá secretamente como fez em sua vinda anterior, quando visitou o mundo na carne. O profeta mostrou que essa vinda seria escondida, quando disse: Ele descerá como a chuva sobre um velo, que é uma lã, e como as gotas de chuva que caem sobre a terra. Em vez disso, ele virá aberta e visivelmente, de modo que seja visto por todos, mesmo por aqueles que são especialmente pecadores e ímpios. E desses, aqueles que o maltrataram devem ser considerados uma classe própria, e todas as tribos da terra lamentarão por causa dele. Ou seja, aqueles povos que permaneceram na descrença e não vieram dobrar o pescoço ao seu jugo salvador. Então, aqui é interessante, né, também, muito bonito esse comentário. Ele vai citando vários trechos relacionados, e o mais interessante aqui é que ele entende essas nuvens como sendo os anjos, né? Isso tem até paralelo aí com a visão de Daniel,
a visão, quando Daniel vê o segundo advento, ele também vê míriades de anjos, né? Então é muito interessante e faz muito sentido também. Além disso, ele parece não concordar com Fulgêncio quando ele diz ali no meio, né? Nem virá secretamente como fez em sua vinda anterior, quando visitou o mundo na carne. Então, quando ele diz isso, dá a impressão que Ecumênio entende que Jesus não está nos céus, né, em carne, como parece entender o Fulgêncio. Muito interessante ambos os comentários, né? Agora eu gostaria de fazer mais uma associação entre os textos sagrados, dessa vez entre Apocalipse 1:7 e Êxodo, ainda capítulo 19, só que agora especificamente o versículo 16. Então, Êxodo 19:16 diz: Ao amanhecer no terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clamor muito forte de trombeta, e o povo que estava no acampamento pôs-se a tremer. Basicamente que esse é o momento em que Deus se apresenta, né, para Moisés e o povo e proclama ali, né, os 10 mandamentos. A semelhança que eu queria destacar aqui, né, é primeiro, ao amanhecer do terceiro dia, não, esse terceiro dia já é sugestivo, mas em especial quando diz uma espessa nuvem sobre a montanha. Então aqui a divindade aparece para o povo como uma espessa nuvem. E João diz, eis que ele vem com as nuvens. Esse é o ponto que eu queria destacar e apresentar esse entendimento de que a divina pessoa que aparece para Moisés e o povo no Monte Sinai é o Filho, assim como também João vê o Filho vindo à Terra no segundo advento. E para corroborar essa interpretação, que eu acho interessante, eu trago aqui um trecho aqui de Eusébio de Cesareia, o grande historiador, né? E onde ele escreve: obviamente, a coluna de nuvem, que antes aparecia aos pais em forma corpórea, não era direta e visivelmente o Deus Todo-Poderoso como tal, mas aquele a quem chamamos de Palavra de Deus, o Cristo que foi visto por causa da multidão de Moisés e do povo em uma coluna de nuvem, porque não era possível para eles vê-lo como seus pais em forma humana, pois certamente estava reservado ao perfeito poder ver de antemão seu futuro aparecimento encarnado entre os homens. E uma vez que era impossível para todo o povo suportá-lo, ele era visto agora em chamas a fim de inspirar medo e admiração, e agora em uma nuvem como se estivesse em uma forma sombria e velada, governando-os. Então aí o Eusébio vai ter esse pensamento, né, de que a nuvem que surge para Moisés e seu povo era o Filho, né? Era o Filho e não era a divina pessoa do Filho e não a divina pessoa do Pai. Então eu finalizo com essa associação e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos.